Muito bem, estamos chegando exatamente no final do primeiro semestre de 2024. Esta é a última semana do mês de junho e essa é a melhor época para a gente fazer uma coisa muito importante para nós empresários e também para a nossa empresa, que é a revisão do nosso planejamento estratégico. E nesse videocast de hoje eu vou dar aí para você uma mini aula falando por que você deve revisar e, principalmente, o que você deve revisar no seu planejamento estratégico para você avaliar o que você fez e poder projetar pelo menos os próximos 6 meses até o final de dezembro de 2024 da melhor forma para você ter os resultados que você deseja alcançar. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo tema aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, como sempre. Estou aqui com o meu iPad para dar essa aula aí para vocês, começando a falar pelos porquês de se fazer essa revisão do planejamento estratégico e também detalhar o que você deve revisar. Bora lá, direto aqui para minha tela, e eu vou explicar para vocês o passo a passo, pelo menos dar aí as direções exatas que vocês vão precisar adotar para você fazer essa revisão. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: Gevandro, mas eu nunca fiz o planejamento estratégico da minha empresa. Então, a primeira coisa, obviamente, é você pode adquirir o meu curso de planejamento estratégico, está lá no meu site www.gevandrobarros.com.br/cursos, tem lá um curso de planejamento estratégico com todas as ferramentas que você precisa para fazer o seu planejamento estratégico de forma que você, a cada 3 meses, ou como eu faço, a cada 6 meses, consiga fazer a sua revisão, né? No meio do ano e lá no final do ano, visando 2025. É assim que eu faço na minha empresa e é assim que eu trabalho, que eu ensino no curso e também trabalho com os meus clientes no processo de mentoria consultiva. Vamos começar com o porquê. Por que fazer essa revisão? Por que revisar algo? Revisar algo, obviamente, é algo em cima daquilo que eu já fiz. Se eu não tenho, você pode, inclusive, aproveitar essa oportunidade para pensar no que eu vou te falar durante esse vídeo. Se você não tem ainda um planejamento que contempla, né, o que eu vou apresentar até o final desse vídeo, faça esse detalhamento já com os quês, eu vou te mostrar a partir de agora, de forma que você consiga ter os resultados que você deseja. Então, primeiro porquê é para você avaliar os resultados e ações do primeiro semestre. Por que resultados e ações, Gevandro? Porque se você tem um planejamento estratégico da forma adequada, você tem aí uma planilha de estratégia financeira, que eu chamo, inclusive eu dou essa planilha no curso e explico como preencher ao longo dos meses, para que ela serve, como é que você vai utilizá-la. Você precisa avaliar resultados. Você fez ao longo dos últimos 6 meses várias coisas deram certo, várias coisas foram feitas do jeito que você queria, várias coisas você planejou fazer de uma certa forma e conseguiu, outras não. E é nessa hora, nesse período do ano, que você tem que avaliar em termos de resultado. Isso aqui é número. E de onde vai sair esse número? Dos seus indicadores / metas. Você deve ter estipulado as metas e medido essas metas através de indicadores. Se você não tem nem metas nem indicadores, meta é o número que você vai perseguir durante aquele período para alcançar um certo resultado. Então, meta tem que ter número, prazo e responsável. Guarde isso. E indicador é como você vai medir essa meta. Então, geralmente a gente monta alguns gráficos e cada um desses gráficos expõe ali o resultado mês a mês daquela meta que eu determinei. Ou seja, são os números que eu coloquei para poder perseguir e alcançar. Números do que, Gevandro? Só financeiros? Geralmente a maioria das pequenas, micro e pequenas empresas, até algumas médias, trabalham com as metas voltadas única e exclusivamente desculpa a tosse aí, trabalha com as metas únicas e exclusivamente para o financeiro. Isso não é a forma mais correta de se trabalhar. Por quê? Porque uma empresa não vive do financeiro só. É lógico que uma empresa existe para se ganhar dinheiro, ter tanto de receita, tanto de despesa, faturar tanto, enfim, ter tanto de margem, mas uma empresa é feita de processos e pessoas. Se você não consegue avaliar os processos, saber
o que você fez em cada um dos processos, marketing, vendas, operação, pós-vendas, finanças, contabilidade, sei lá, o seu RH, compras, enfim, de acordo com o seu modelo de negócio, os processos que você tem, e aí em cima disso avaliar a performance das pessoas que trabalham dentro de cada processo, você vai ficar com uma dificuldade enorme de ter o resultado que você deseja, porque você vai achar que as pessoas estão fazendo as coisas e muito provavelmente não estão fazendo aquilo que deveria fazer, perseguindo a meta e medindo o indicador da forma certa dentro de cada processo para alcançar o resultado que você determinou lá no seu planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico é o momento onde eu vou passar para o papel ou para o computador, independente de onde você queira aí, tudo aquilo que eu vou querer fazer nos próximos meses. Para que eu possa determinar o que eu vou fazer nos próximos meses, eu tenho que avaliar os resultados dos meses que passaram, né? Como é que eu fui de janeiro até agora? Cresci, vendi mais, qual produto vendeu mais, alcancei a margem mês a mês que eu queria, qual produto vendeu menos, qual serviço vendeu mais, enfim, para o seu modelo de negócio, quais foram os melhores e os piores resultados de receitas, né? Falando em números aqui, principalmente receitas, despesas fixas, despesas variáveis e margem de lucro líquida. Por que líquida? Porque é aquela que efetivamente sobra lá, né, no final do mês. Deixa eu até escrever um pouquinho mais para cima, não está saindo aí para vocês, né? Está saindo até aqui, despesas variáveis e a margem de lucro líquida. Beleza. Eu tenho que avaliar isso aqui em relação a número para poder lançar a mão desses números e tomar as minhas decisões. Só que outra coisa que eu falei aqui também muito importante é ações, né? Que é o que está aqui. Quais foram as ações que eu tomei ou que eu implementei ou que eu tive ao longo de cada mês, cada semana para atingir esses resultados que eu quis atingir? Lá no curso de planejamento estratégico, eu te dou um plano de implementação, que é um plano de ação bastante detalhado, e eu te explico como é que você vai utilizar esse plano ao longo das semanas, aonde você vai utilizar esse plano, quando, para duas coisas, né? Se eu passar para outra folha aqui, um plano de ação, ele vai servir para várias coisas. Ele vai servir para você, obviamente, colocar o 5W2H lá, que é o que, quem vai fazer, o que, quando, se vai custar, enfim. Ele vai detalhar tudo aquilo que precisa ser feito, quando vai fazer, por quem. Ele vai servir como um histórico, para você saber exatamente, se eu quiser buscar lá em fevereiro, o colaborador tal fez tal coisa. Eu consigo, através do meu plano de ação, se eu utilizá-lo da maneira correta, lançar a mão dele para poder ter o histórico de tudo aquilo que foi implementado mês a mês, processo a processo, para atingir os resultados que eu desejo. E eu consigo, além do meu histórico, servir como uma ferramenta de gestão. Por quê? Porque eu vou conseguir tirar do plano de ação, que obviamente as ações são feitas por pessoas, quem é que está desempenhando o quê? Semana a semana, mês a mês, e se o desempenho de cada um desses colaboradores envolvidos em cada um dos seus respectivos processos está dando resultado. Como é que eu vejo isso? Assim que você distribui atividades que você desmembra dos processos, padronizei os processos, distribui as atividades que são linkadas a cada etapa do processo, distribui essas atividades para as pessoas, eu vou pegar as principais, não todas, não aquelas tarefinhas micro, né? Mas algumas eu vou querer controlar e gerir. Essas que eu vou querer controlar e gerir podem ser atividades de rotina e pode ser atividades do processo mesmo. E essas atividades eu preciso gerir com um pouco mais de detalhe. Gerir onde? Através do plano de ação e através das reuniões semanais. Se você não faz uma reunião semanal, vou colocar no plural aqui, né? Reuniões semanais. Se você não faz uma reunião semanal, seja de maneira geral com a sua equipe, se você for uma empresa pequena, ou por processo para você avaliar o que marketing está entregando, o que vendas está entregando, o que pós-vendas está entregando, o que operação está entregando, em relação ao que você colocou no seu planejamento estratégico,
muito provavelmente você não vai conseguir casar as coisas, né? E isso precisa ser feito, tá ok? Então você tem que coordenar o seu... vou voltar aqui no primeiro elemento aqui, as suas ações em cima dos resultados que você atingiu. Então o primeiro ponto aqui é avaliar os resultados. O segundo porquê, né? O segundo ponto aqui de porquê que a gente faz essa revisão é para a gente ter aí as lições aprendidas, que você vai guardar também em algum local aí para ter o seu histórico. Por quê? Porque a gente faz muita coisa certa e faz muita coisa errada. Mas geralmente, você há de concordar comigo que a gente não anota em muitos lugares isso que a gente faz. E se você não anota, muitas coisas acontecem de novo e de novo, principalmente as coisas que são erradas. E a gente não quer que as coisas erradas aconteçam de novo. Se você não mantém um histórico daquilo que foi bom ao longo de um período, você não vai conseguir lançar a mão, né, daquilo que você deixou de anotar para saber se, cara, isso aqui eu já fiz, errou, não funcionou, vamos fazer de outro jeito. Então, lições positivas, né, tudo aquilo que deu certo e aquilo que também deu errado e que eu não vou fazer mais daquele jeito. Por quê? Porque não funcionou. E se eu não guardo esse histórico do que deu certo, o que deu errado, o que foi, entre aspas, positivo e o que foi negativo ou o que eu preciso melhorar, eu não vou ter as lições aprendidas do primeiro semestre. Então, como é que a gente faz isso? Pega a sua planilha de estratégia financeira, o seu plano de ação, o seu cronograma e tudo aquilo que você planejou, principalmente em relação aos processos da jornada do cliente, né, que são marketing, vendas, operação e pós-vendas, e coloca, né, numa tela, numa mesa e discute com o seu time o que deu certo, o que deu errado. Olhando para marketing, quais as campanhas que deram certo, o que mais funcionou, qual foi a mídia social que mais trouxe possíveis leads, quais foram os principais posts ou vídeos que mais funcionaram, enfim, né, tem várias perguntas que lá no curso eu ensino em detalhes que você precisa se fazer para avaliar marketing. Depois você vai fazer a mesma coisa com vendas. Qual foi a taxa de conversão, né? Olhando lá, ó, números, resultados numéricos e olhando as ações. O que eu fiz que deu resultado de vendas? Qual produto que vendeu mais? Qual serviço que vendeu mais? Por que isso vendeu mais? As pessoas estão treinadas e fazendo o link entre os principais processos ali. Então, a gente faz essa avaliação do que deu certo e do que deu errado. Para que não só a gente aprenda, mas a gente consiga ter um período ali, um workshop, uma reunião, enfim, um momento onde você sente com o seu time e discuta essas coisas, porque é o seu time que está lá fazendo, são eles que estão lá no operacional tocando as coisas. Então é a partir, né, deles que você vai tirar deles ali tudo que você deseja para fazer as melhorias que eles, obviamente, também vão ser as pessoas que vão implementar. E o terceiro ponto do porquê que eu gosto de elencar, né, de colocar aqui, é para você fazer as suas melhorias e as suas inovações. Eu, por exemplo, decidi agora, no mês de junho, que eu vou mudar bastante coisa na minha empresa. Eu vou desenvolver alguns outros tipos de produto, eu quero me preparar para uma coisa que eu vou lançar no ano de 2025. Em função dessa decisão, vão ter várias melhorias que eu vou ter que fazer e vão ter algumas inovações que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer inovação de um aplicativo que eu vou ter que comprar e começar a usar. Eu vou ter que... só para não dar spoiler, né? Para não trazer aqui os temas que eu vou fazer, porque em breve vocês vão saber, mas eu vou ter que implementar várias coisas que vai mudar a minha agenda pessoal, vai mudar a minha agenda na empresa, né? Tanto pessoal quanto empresarial. E aí, todas as minhas escolhas das mudanças que eu quero fazer por conta de produtos que eu quero lançar, muda tudo. Muda a persona, vai ser uma outra persona. Se muda a persona, muda o marketing, muda a venda, muda as plataformas, muda o fluxo de atuação dentro dos funis de marketing, vendas e pós-venda para essas plataformas. Então, quando a gente quer implementar alguma melhoria e a gente sabe exatamente qual vai ser uma melhoria, e melhoria é diferente de inovação, né? Melhoria é algo menor, que custa mais barato, que eu vou fazer num passo a passo um pouco mais lento às vezes,
mas que vai funcionando gradativamente. E uma inovação é quando eu vou fazer algo que enfim, vai mudar da água para o vinho, um novo aplicativo, um novo sistema, uma nova forma de fazer algo, um novo produto que eu vou trazer para a empresa, enfim, né? É uma inovação, é algo totalmente novo. Então vale a pena a gente listar quais são as melhorias que eu quero fazer, para quando elas vão ser, porque tanto as melhorias quanto as inovações vão alterar o seu cronograma. O que é o seu cronograma? Está lá dentro do módulo 4 do curso de planejamento estratégico, que é o seu planejamento. Cronograma nada mais é do que a sua principal ferramenta do planejamento anual / mensal. Por quê? Porque pode ser que algumas dessas melhorias e algumas dessas inovações que você está pensando em fazer vão alterar tudo aquilo que você precisa fazer nos próximos meses. Lá em outubro eu quero ter esse produto lançado, eu quero mudar essa campanha, lá na Black Friday esse ano eu quero fazer tal coisa, em função dos resultados do primeiro semestre a gente vai focar agora nesse produto, ou nesse serviço, fazendo tais campanhas, eu vou contratar pessoas que fazem tal coisa, enfim, as mudanças que você quer implementar que vieram aqui do seu aprendizado vão direcionar as melhorias e as inovações que você precisa fazer, tá ok? Agora vamos lá para a parte 2 desse videocast de hoje, que é o quê? O que revisar no planejamento estratégico. Vamos falar sobre isso agora e eu vou passar aqui. Primeira coisa que eu faço a revisão, que é o módulo 1 do meu curso de planejamento estratégico, eu faço uma revisão do meu mapa estratégico. O mapa estratégico, ele tem, não vou falar de todos os elementos aqui, ele tem alguns elementos, né? E é uma ferramenta que eu desenvolvi para entender a empresa, para direcionar o dono, para ele entender o que é a empresa dele. A persona dele, principalmente, a gente tem que analisar se ela mudou ou não, porque se mudou como a minha vai mudar, eu vou inserir uma nova persona no meu business e aí eu vou fazer produto, e não só produtos digitais, mas talvez serviços também para essa nova persona. Então muda tudo na minha empresa, meu marketing vai ter que fazer coisas novas, eu vou precisar vender diferente, muito provavelmente posteriormente eu vou precisar desenvolver um pós-venda diferente, a minha operação vai mudar, minha prestação de serviços vai mudar. Então se mudou a persona, muda tudo. Eu quero fazer algo para uma persona diferente, acrescentar uma persona. Se esse for o caso, que está lá no seu mapa estratégico, tudo aquilo que você vai precisar fazer muda também. Outra coisa que está lá no mapa e que a gente revisa bastante é o posicionamento. O posicionamento, que é dividido em 4 partes, né? O seu posicionamento como empresário, você como empresário, da sua empresa, o posicionamento dos seus produtos e serviços e o posicionamento da sua marca. Suas escolhas do primeiro semestre foram assertivas, ou você quer mudar ou inovar ou melhorar alguma coisa que vai mudar algum desses 4 pilares, e mudando nesses 4 pilares vai mexer aí no posicionamento. Eu tenho vários clientes hoje, atualmente, do processo de mentoria consultiva, que estão mudando completamente a forma como eles faziam marketing e pós-venda. Por quê? Porque eram empresas que estavam focadas apenas em venda direta. Alguns são do varejo, alguns são que produzem produtos físicos, então eles faziam aquela venda tradicional, de ir um vendedor lá ou de ter a porta aberta, esperar o cliente aparecer e vender, atender / vender. Agora, faziam pouco marketing, então tem que melhorar muito no marketing, e faziam quase nada de pós-venda, nem sabiam o que era pós-venda. Então, como eu vou trabalhar nesses 2 processos, o meu posicionamento, que inclusive está muito ligado ao meu marketing, precisa mudar. Como eu vou começar a aparecer, seja em posts ou em vídeos, como a minha empresa vai começar a aparecer, seja em post, em vídeo, enfim, como os meus produtos vão ser mostrados para educar o meu cliente de uma forma diferente, para atrair mais clientes, porque eu estou falando de marketing, e como a minha marca precisa também ser posicionada no mercado em termos de logomarca, de cores, locais, enfim, para que junto eu consiga acertar no melhor posicionamento para que esse período de 6 meses essa seja, né, uma forma de trabalho importante. Por quê? Porque o posicionamento que você adota
que está lá no mapa, que é onde a gente começa a sua empresa em função de você ter escolhido aquela persona, é super importante para você direcionar suas ações. Vai direcionar suas ações de marketing, muitas de vendas, várias de pós-vendas e assim por diante. No final das contas, né, para resumir, para essa aula não ficar tão grande assim, aqui no mapa a gente precisa revisar, olhando para a sua empresa como um todo, né, de tudo aquilo que você faz, da sua proposta, do que você está vendendo, o principal é o quê? O que o seu cliente, né, a sua persona, está disposta a pagar. Se você está acertando nisso e olhando para a sua persona, se posicionando da forma adequada e conseguindo alcançar os resultados que você deseja, o mapa que você desenhou, que é para onde a sua empresa vai ir, com quais elementos, né? Lá no mapa tem várias coisas, tem fornecedores, tem prestadores de serviço, tem todas as colunas do que eu preciso entregar para o meu cliente, tem uma série de coisas lá que está tudo no curso detalhado. Se você quiser, tem o link aí abaixo da descrição para você conhecer. É o mapa que vai te dar esse direcionamento, é o desenho geralzão do que a sua empresa faz para essa persona que você definiu. Segundo ponto que a gente precisa revisar é o seu portfólio de produtos e serviços. Por quê? Porque se eu quero mudar, aqui eu vou colocar um mix aqui também, né, óbvio. Se eu quero mudar algum produto, se eu quero mudar uma linha de produto, se eu quero colocar um serviço novo, se eu não tinha serviço, agora eu vou começar a ter. Se eu só tinha serviço, agora eu quero ter produto digital. O que você vai fazer? Você tem que revisar esse portfólio para você ter, né, a sua esteirinha ou escada, cada um chama de um jeito, para você montar os seus mix desses dois, desses três, e assim trabalhar suas campanhas posteriores, seja de marketing ou de pós-venda, em cima, né, marketing para clientes novos, pós-vendas para clientes atuais, em cima desse novo portfólio, em cima desses novos mix. Então eu preciso revisar, meus produtos vão mudar? Eu vou colocar novos produtos? Vou tirar produtos? Eu estou fazendo nesse momento, inclusive, antes de gravar esse vídeo aqui, eu acabei de fazer uma sessão de mentoria com um cliente que a gente está fazendo um trabalho, né? Estou fazendo um trabalho com ele de retirar produtos. Retirar produtos. O que é isso? O cliente tem muitos produtos que ao longo dos últimos 6 meses teve baixíssima receita. Deu pouco dinheiro. Investiu-se muito esforço em marketing, em vendas, são produtos físicos, e aí tem galpão, estoque, tá lá parado, enfim. Então a gente precisa, né, eles vão precisar, eu só ajudei a mapear e elencar quais produtos poderiam ser, para eles escolherem, a decisão sempre é do cliente, óbvio. Quais produtos eles vão, talvez até retirar do portfólio de produtos, porque não está vendendo. E resolver se a venda não foi feita por conta de um marketing ruim, uma venda ineficiente, ou um pós-venda que nem existiu, ou se é realmente o produto que não vende, né, para aquela empresa, para aquele tipo de persona. Então a gente já tomou essa decisão, fizemos toda uma análise e agora eles resolveram que produtos eles vão tirar, e não são poucos. E resolveram fazer uma análise inclusive financeira e viram que tinha muito dinheiro parado em estoque de produtos que não vendiam. Por isso que tem que fazer essa revisão número 2 aí do seu portfólio. E o terceiro ponto que você precisa revisar é a jornada do cliente. Aqui é um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado. Por quê? Porque a jornada do cliente, ela envolve 4 processos. O processo de marketing, o processo de vendas, a sua operação e o seu processo de pós-vendas. E se você não viu eu desenhar isso nenhuma vez, vai ver agora, a gente tem para toda e qualquer empresa isso aqui, ó. Exatamente nessa ordem. Lá no curso eu explico isso certinho. Aqui está o meu marketing, aqui tá as minhas vendas, aqui está a minha operação e aqui está o meu pós-vendas. Essa é a jornada do cliente. Eu tenho um funil de marketing, um funil de vendas, a minha operação,
depois que eu acabei de vender eu tenho que entregar, e o meu funil de pós-venda para fazer esse cliente voltar, independente para onde ele volte, pode voltar até para cá. Eu tenho que entender esse desenho da jornada do cliente para minha empresa. Por quê? Porque eu tenho que todo funil tem pelo menos 3 etapas e eu tenho que entender para o meu modelo de negócio, para as escolhas que eu estou fazendo, como eu vou atrair, engajar e qualificar o cliente, como eu vou captar o cliente, como eu vou negociar com o cliente para fechar com o cliente, como eu vou operar, né, ou atender o cliente, ou produzir, se eu produzir um produto, como eu vou conduzir a minha operação, e aqui também como eu vou contactar de novo, negociar de novo e fechar de novo, né? Aqui é voltado para revenda, sendo que nesse funil de pós-venda tem várias coisas importantes a serem feitas, né? Pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação, uma série de coisas para clientes que já compraram pelo menos uma vez. Isso eu ensino também dentro do curso. É importante você não só desenhar essa jornada, como desenhar os fluxos que estão aqui dentro. Porque se eu uso o Instagram, o cliente vem de um jeito. Se eu uso o Instagram e o YouTube, pelo YouTube o cliente vem de outro jeito, com outro tipo de conteúdo, porque o YouTube é um outro tipo de plataforma que não é uma rede social, é uma plataforma de procura. Precisa de um conteúdo específico, então, a depender das plataformas que eu uso, da forma como o cliente passa pelo meu funil e da forma como eu capto esse cliente e até ele fechar e querer comprar de mim para depois eu entregar para ele, são estratégias que eu tenho que montar diferentes para distribuir para cada uma das pessoas que estão dentro de cada um desses processos, marketing, vendas, operação e pós-vendas, as suas melhores atividades, porque senão não tem como medir isso e não tem como avaliar se deu resultado. Então você precisa entender da jornada do cliente, saber desenhar para o seu negócio a sua jornada para você fazer as escolhas que você deseja. Por isso que nós estamos na fase do planejamento estratégico. A cada 6 meses é crucial você revisar essa jornada do cliente, esses 3 funis, e para cada um desses 3 funis determinar ações, mudanças daquilo que você quer fazer no próximo semestre, vamos dizer assim, né? Tem gente que, por exemplo, tem cliente meu que não tem vendas diretas, né? Aqui eu posso ter venda direta e a venda indireta. Venda direta é aquela que parte de mim para o cliente. Eu saio ligando, mandando e-mail, fazendo visita, ou seja, tudo aquilo que eu faço de esforço para trazer cliente diretamente para mim. O varejo não trabalha assim, trabalha com venda indireta, ou seja, tem que vir o cliente através do marketing. Então tem que fazer um marketing muito intenso em mídia social, em plataformas digitais variadas. Por quê? Porque se não vier aqui, já que eu não faço a venda direta, eu tenho que fazer muito indireta. No meu caso, eu não faço venda da mentoria direta, eu não fico mandando e-mail, eu não fico mandando, ligando para a pessoa, quer uma mentoria, 2 mentorias, não faço isso, então eu não tenho a venda direta, eu tenho venda indireta, por isso que o meu marketing tem que ser muito forte e eu tenho características diferentes por também ter poucos produtos digitais, por exemplo, de recorrência, ou quase nenhum atualmente, eu tenho que fazer apenas a recorrência em cima daquilo que eu tenho, que é a mentoria. Então eu tenho que revender algo específico para um cliente que já comprou uma parte da mentoria que vai fazer algum outro módulo comigo, por exemplo. Então, meu pós-venda, meu Gevandro, entraria planejar quais são as ações de pós-venda em cima de quais módulos eu quero fazer para que os clientes que eu já atendi pelo menos uma vez voltem a comprar alguma coisa de mim. E o ano que vem eu espero ter os meus produtos digitais, começar com o primeiro, obviamente, de recorrência, e aí sim eu vou ter um funil de pós-venda muito mais ativo e muito mais operante. Então, esse é o conceito da jornada. Agora vamos falar de cada funil, né? Do funil de marketing, que é importante aí para você. O que eu acho que você tem que revisar? Vou até colocar para baixo aqui. Você tem que revisar as etapas do seu funil. Se você não tiver, você tem que padronizar essas etapas. Você tem que revisar os fluxos. O que é um fluxo, Gevandro? O fluxo é como o cliente sai de uma das plataformas que você está usando aqui, por exemplo, o Instagram, para atrair cliente. Como é que ele passa através de cada uma das etapas? Como é que você atrai ele no Instagram? Como é que ele engaja com você? E como é que você qualifica esse cliente para ele querer entrar em contato? Quais
quais as alternativas que você dá de possibilidades para ele entrar em contato com você usando o Instagram. Se você usar o YouTube, mesma coisa. Se você usar o Facebook, se você usar indicação, se você usar, por exemplo, o Pinterest, se você usar eventos externos, tudo isso são plataformas que eu chamo de marketing, que você pode usar para atrair, mas você vai ter que também engajar depois, qualificar depois, para só atrair os clientes que são bons para eles entrarem aqui no seu funil de vendas. Porque se no seu funil de vendas estiver entrando clientes ruins, sua venda vai diminuir, você está trazendo clientes errados. Tá ok? Esses que são os fluxos. Outra coisa que você vai precisar revisar são as plataformas. Eu vou ter que mudar a minha forma de trabalhar nas plataformas que eu uso. Eu uso o YouTube, uso o Instagram, uso o LinkedIn. Então, cada plataforma tem a sua linguagem. Eu preciso adaptar, né? Eu estou percebendo isso em função das análises que eu estou fazendo e na revisão do meu planejamento estratégico, com certeza eu vou detalhar isso aí, que cada plataforma, em função do que eu venho postando nos últimos 6 meses, tem tido um resultado. Então, o mesmo post que às vezes eu replico numa plataforma não funciona na outra. Por quê? Por conta da linguagem da plataforma. O LinkedIn é algo mais sério, é algo mais para profissionais que já estão no mercado, é algo que são pessoas que querem o meu apoio de uma mentoria, por exemplo, para estruturar a empresa deles como one person business. Eu tenho sido procurado de pessoas que aparecem pelo meu LinkedIn para isso. Agora, o YouTube é um outro tipo de conteúdo para um outro tipo de pessoas. Geralmente são pessoas que estão querendo abrir uma nova empresa ou empresários mais do varejo ou de prestação de serviço que me procuram para ajudá-los com o processo de mentoria consultiva a melhorar algo, reestruturar a empresa ou direto comprar um curso meu, um produto digital. Então, preciso revisar as plataformas. Quais plataformas de marketing você está usando hoje? Quais plataformas eventualmente você não está usando que precisa começar a usar para, de novo, atrair cada vez mais clientes, possíveis clientes pagantes aqui pelo seu funil de marketing, que é isso que importa. Quanto mais pessoas eu atraio, mais possibilidades de venda eu tenho. Por isso que eu tenho que ter mais plataformas aqui. Não adianta nada eu só usar uma única plataforma, colocar a energia que for, a não ser que eu for muito bom naquela plataforma e tudo que eu fizer estiver dando certo, o que é muito difícil acontecer, mas, salvo esses casos, eu preciso usar mais de uma plataforma para atrair cada vez mais clientes. Então, tem que definir essas plataformas e montar um planejamento de atuação para essa plataforma. Outra coisa do meu funil são as ferramentas. A depender da plataforma que eu vou usar, eu vou precisar de ferramenta. Seja um aplicativo, seja um Excel, uma planilha, tanto para avaliar se aquela plataforma está funcionando bem, quanto para usar aquela ferramenta, né, para me ajudar a ter o resultado que eu desejo. Então, plataforma e ferramenta está muito linkado aí. E, por último, eu preciso revisar o meu funil de marketing para melhorar o meu engajamento e a qualificação do meu cliente, porque é isso que eu quero. Eu quero cliente muito bem educado. Marketing serve para educar o seu cliente. Marketing serve para te posicionar na cabeça do seu cliente da forma certa. Se você conseguir fazer isso, educando o cliente, usando as etapas do funil da forma adequada, usando os fluxos certos, usando as plataformas certas, com certeza você vai atrair muito mais pessoas, através do seu funil de marketing e atraindo mais pessoas, vão entrar mais pessoas no seu funil de vendas, entrando mais pessoas no seu funil de vendas, vai sair mais aqui dentro do seu funil de vendas, vão sair mais clientes pagantes. É automático, isso acontece normalmente. Outra coisa que a gente tem que revisar da jornada do cliente, na sequência, obviamente, é o seu funil de vendas. O que eu tenho que revisar? Praticamente a mesma coisa. Como é que estão as etapas do meu funil de vendas, os fluxos dessas etapas, as plataformas que eu estou usando. Por exemplo, estou usando alguma plataforma inadequada para o meu tipo de persona, para o mercado que eu estou trabalhando, as ferramentas que eu estou usando. Se, por exemplo, eu não estiver usando um CRM, que é um aplicativo ou um software de gestão de relacionamento com o cliente, eu preciso utilizar isso, tá? Faz parte do seu funil de vendas. E essas ferramentas, tanto para captar, quanto para negociar,
quanto para converter. Eu estou fazendo um trabalho especificamente do processo de vendas com o cliente, e aí o funil entra, obviamente, nesse trabalho, porque ele não tinha um processo de vendas formal, ele não sabia as etapas do processo de vendas, ele vendia. Né? E como é um cliente que vende B2B, né? De empresa para empresa, nas atividades que a gente está mudando na empresa, ele está padronizando o funil de vendas dele, os fluxos que ele tem dentro do funil, se o cliente chega pelo WhatsApp, como é que ele faz, se o cliente chega pelo e-mail, como é que ele faz, se o cliente chega pelo site, como é que ele vai fazer, se o cliente vem de uma venda direta dele, como é que ele faz, quais as ferramentas que ele tem que usar, se ele vai usar, por exemplo, uma apresentação, um folder, enfim, as diversas ferramentas para cada uma das etapas, para você avaliar se aquilo que você está fazendo e usando está dando resultado. Como que eu vou ver o resultado? Sempre números. Seu processo de vendas e o funil de vendas, seu processo de marketing e o funil de marketing, e o seu processo de pós-venda e o funil de pós-venda vai funcionar se você tiver números, se você conseguir analisar as suas metas, se você está alcançando ou não, através dos seus indicadores. Por mais que você possa ter tudo que eu estou te falando aqui, se você não implementar metas e indicadores, né, indicador para medir essas metas, não vai adiantar nada. Como é que você vai saber quais os números você deveria estar medindo de vendas para saber se vendas deu resultado? Quais os números você deve medir de marketing para saber se marketing está dando resultado? Então você tem que conhecer um pouco de marketing, de funil de marketing, de indicadores de marketing, e assim também da mesma forma para vendas, para operação, para pós-vendas. É a composição dos seus indicadores, isso eu ensino lá no meu curso de gestão empresarial, essa composição dos indicadores para cada processo, que somados vão dar o resultado que você quer atingir lá no seu planejamento estratégico, principalmente o financeiro. Não coloque uma meta única e exclusivamente financeira e ache que você vai alcançar ela simplesmente vendendo mais. Não. Marketing precisa fazer várias coisas que precisam ser medidas de várias formas. Vendas precisa fazer várias coisas que precisam ser medidas de várias formas. Pós-vendas precisa fazer várias coisas que precisam ser medidas de várias formas. A operação, compras, RH, cada processo precisa fazer várias coisas que precisam ser medidas de várias formas para você alcançar o resultado total, seja de faturamento, seja de receita, seja de margem de lucro, que você estipulou lá no seu planejamento estratégico. Então, tem que revisar o funil de pós-venda. Outra coisa que a gente olha da jornada do cliente é a nossa operação. O que é a sua operação, Gevandro? Se eu sou uma empresa de serviço, é a sua prestação de serviço. Como que você está prestando serviço? Que ferramentas que você usa? Como é que é o passo a passo, desde a entrada do cliente até você atendê-lo nesse passo a passo, até ele ficar satisfeito e tentar voltar de novo, né? Então, a prestação dos serviços é um tipo de operação, se você for uma empresa que presta serviço. Se você for uma empresa que produz, né, a sua produção é a sua operação. Se você for uma empresa que vende online, né, a sua operação é o próprio atendimento online, que pode ser inclusive automatizado. E se você é uma loja de varejo, também é o seu próprio atendimento. O atendimento no varejo, ele faz, além do atendimento, ele já faz uma parte da venda. Ele não começa vendendo, eu começo atendendo para depois vender. Isso é o caso para o caso do varejo. Então, no caso da operação, o que a gente se questiona quando a gente faz uma revisão do planejamento estratégico? O que você está fazendo? Está dando resultado? Como você está fazendo? Está dando resultado? Com quem você está fazendo? Ou seja, seu time está em número suficiente e as pessoas estão treinadas para fazer aquilo que precisa ser feito nos seus respectivos processos, né? O seu time está funcionando? E aí, além do time que influencia na sua operação, os seus prestadores de serviço, eu tenho hoje 3, e os seus fornecedores, os seus parceiros, por exemplo, são pessoas externas, né? Prestadores de serviço, parceiros e fornecedores também são os ideais para que a sua operação funcione. E tudo aquilo que você está fazendo, no final das contas, está tendo, em termos de pessoa, né, a produtividade que você deseja? Se você não consegue medir, você não vai conseguir responder essa pergunta.
e o seu processo operacional, seja de prestação de serviço, de produção ou de atendimento, está tendo a eficiência, ou seja, eu estou conseguindo entregar aquilo que eu deveria entregar, né? Vou ter que escrever aqui para cima um pouquinho. Eficiência. Os meus processos estão realmente eficientes? Se sim, ok. Preciso dos números, né? Sempre voltando para os números. Se não, o que eu preciso fazer para revisar para os próximos 6 meses? É isso que eu preciso fazer. Fazer uma análise, primeiro qualitativa, descritiva, depois quantitativa ou vice-versa, e analisar número, descrever o que eu preciso fazer. Analisar número, descrever o que eu preciso fazer. E o quarto ponto da jornada do cliente é o seu funil de pós-venda. Ah, Gevandro, mas eu não tenho pós-venda ainda. Então você tem que conhecer o que é o pós-venda para o seu business, aprender a fazer o pós-venda, montar o seu funil e começar a fazer se você não tiver. Agora, se você já tiver algumas atividades de pós-venda, a mesma coisa. Quais são as etapas do seu pós-venda? Quais são os fluxos e se eles estão funcionando? Quais são as plataformas que você está usando para usar o seu pós-venda junto com o seu cliente? Ah, eu faço pós-venda somente pelo WhatsApp. Eu faço pós-venda também pelo e-mail. Eu faço pós-venda também ligando, né? Através do meu saque. Eu tenho ali pessoas que ligam para os meus clientes para tentar tanto avaliar uma satisfação quanto tentar converter um novo produto, fazendo uma nova oferta para o meu cliente. Isso é super importante, eu também tenho que fazer isso. Então, etapas, fluxos, plataformas, ferramentas. As ferramentas que eu estou utilizando hoje de pós-vendas estão sendo eficientes? Por quê? Porque no pós-venda eu preciso recontactar, né? Vou colocar dessa forma, recontactar o cliente. Depois eu preciso renegociar com ele para tentar revender. Funil de pós-venda é um espelho do funil de vendas com outras atividades específicas para quem já comprou de você pelo menos uma única vez. Então essa é a quarta coisa que a gente faz aí na jornada do cliente, que é a revisão do seu processo e o funil de pós-venda. Depois, o quarto elemento de revisão do meu planejamento estratégico, né, o terceiro foi a jornada do cliente, que a gente terminou com o funil de pós-venda, é você fazer uma revisão da sua estratégia financeira. Aí aqui sim, eu vou transformar em número e vou projetar de julho a dezembro. O que eu vou projetar, Gevandro? Receitas, despesas fixas, despesas variáveis, margem de lucro líquida, e eu gosto de projetar também a curva 80/20. Não vou entrar em detalhes aqui, tá tudo lá no curso se você quiser conhecer, mas eu preciso projetar algumas coisas. Isso aqui é o básico. Eu posso projetar outras coisas também? Claro, você pode projetar os indicadores e os números que você quiser, mas você tem que saber o que você vai vender para você saber, em julho eu vou focar nesse produto. Quanto que eu quero ter de receita desse produto? Em função dessas receitas, será que vai aumentar a minha despesa fixa? Quanto vai ser? Será que vai aumentar a minha despesa variável? Quanto vai aumentar e quando vai aumentar? Então, para cada mês que eu olhar no futuro, eu tenho que fazer essas projeções para eu poder saber, inclusive já olhando hoje para frente, contas a pagar, contas a receber, tudo aquilo que eu já tenho previsto, tanto de entrada quanto de saída, e assim poder tomar as minhas decisões financeiras para os próximos 6 meses. Então eu tenho que fazer uma revisão da minha estratégia financeira. Se você não tem ainda um planejamento estratégico, mas quer ter só a estratégia financeira muito bem feita, eu tenho um curso só da estratégia financeira. Entra aí no meu site www.gevandrobarros.com.br, que tem aí um curso específico para você implementar a estratégia financeira, que é um dos módulos do planejamento estratégico, tá ok? Número 5 de revisão, eu tenho que fazer a revisão do meu planejamento anual / mensal. Depois que eu fiz tudo o que eu falei que eu ia fazer aqui, né? Revisei lá, vamos voltar aqui. Revisei
o meu mapa estratégico, revisei o meu portfólio de produtos, revisei a jornada do cliente e os detalhes de cada funil, funil de marketing, funil de vendas, operação e funil de pós-venda, eu olho para os outros processos, vejo se tem, né, alguma coisa que vai afetar a minha estratégia financeira. Se não tem, eu olho os processos de apoio. Quais são esses processos de apoio, Gevandro? São os demais processos da minha empresa. Quais são? Recursos humanos, depende do seu modelo de negócio, depende do que você escolheu aí para o seu modelo de negócio. Pode ser compras, se você for do varejo ou produzir alguma coisa, você tem empresa que tem um processo de manutenção, e aí tem, obviamente, o processo financeiro, /contábil, tem empresa que tem um processo jurídico, tem empresa também coloca ali um processo administrativo, e assim por diante. Eu vou olhar os demais processos e vou montar um planejamento para o resto dos 6 meses, dividido mensalmente. Como que eu vou montar isso? É um cronograma, que no curso eu explico como é que você vai fazer isso, para você saber o que fazer em cada um desses processos, além dos demais que a gente já passou aqui, e principalmente, quando vai ser feito, para que você saiba avaliar se vai ter que investir alguma coisa e quem vai fazer o quê? Para que no 6º elemento da revisão, que é o seu plano de implementação, você possa descrever o que vai ser feito, quem vai fazer, se vai gastar alguma coisa, para quando. Pelo menos isso. Então você vai tirar, olhando para os 6 próximos meses, o que cada processo vai precisar fazer para atingir o resultado que você estipulou da receita geral do seu faturamento mensal, distribuir cada uma dessas atividades e dar nome aos bois, né? Aqui você vai colocar principalmente focado em datas. Tem as datas comemorativas, por exemplo, se a gente for olhar marketing. Quais as datas comemorativas que marketing vai trabalhar? Em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então tem que criar esse cronograma de marketing. E aí, em função disso, dá para usar alguma coisa para pós-venda também? Dá. O que pós-venda tem que fazer? São esses tipos, né, de discussões, de detalhamentos que a gente precisa avaliar. E aí, lá em novembro eu preciso ter um novo colaborador do processo tal. Então o RH já tem que começar a se mexer, 2 meses antes e começar a procurar uma pessoa para iniciar lá em outubro. Então vai para o cronograma, que é esse planejamento aqui dos próximos 6 meses, que o RH tem que começar a fazer alguma coisa na data X para que o colaborador entre na data Y. E tudo que virar ação daqui vai para o plano de implementação. Aqui eu tenho o descritivo, descrever, né, detalhado. Aqui eu detalho tudo aquilo que está no cronograma em relação a datas, porque a gente tem eventos, né, sejam eles do próprio comércio, de datas comemorativas, da minha própria empresa, a gente tem datas que a gente quer fazer as coisas. Essas datas vão puxar várias ações dos processos da nossa empresa. Tem datas que vão puxar ações de campanha de marketing, de vendas, de pós-vendas, de mudança da operação. Tem datas que vão ser para contratação de pessoas, para demissão de pessoas, para, colocar um produto novo no mercado. Então, datas vão alterar o que eu vou fazer no tempo, algo durante os próximos 6 meses na minha empresa. Então, o planejamento é você saber colocar em formato de datas, num cronograma, aquilo que vai ser feito. E, por último, no plano de implementação, você vai detalhar essas ações. E aí, obviamente, demora um pouquinho mais, mas se você fizer isso, pelo menos para as principais ações que você for tirar já no momento da revisão do seu planejamento estratégico, que o meu vai ser, sem ser nesse sábado, agora no outro, nesse sábado, eu vou investir um dia inteiro, e ao longo desse dia, eu já vou gerar para mim mesmo várias ações. Eu tenho um plano de ação que fica dentro do ClickUp, que eu já vou descrevendo lá tudo que eu tenho que fazer, que está casado com o cronograma que eu vou fazer, né? Obviamente as datas do quando desse cronograma são as mesmas datas do quando do plano de ação. Se eu quero fazer tal produto para tal data, o que eu preciso fazer para esse produto ficar pronto? Vai gerar várias ações com vários quandos que eu vou detalhar no plano de implementação. Simples assim. Então, olhando de maneira geral, até para a gente fazer uma revisão aí,
seriam esses 6 elementos que eu gosto de revisar para o meu planejamento estratégico. Tem gente que gosta de usar, né, mais uma coisa lá, fazer a revisão da SWOT. O que é uma SWOT? É você pegar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Isso aqui é interno, isso aqui é externo. E também revisar e dar uma discutida com o time, o que foi que a gente tem, o que é que a gente tem de força, o que é que a gente tem de fraqueza e assim por diante, quais são as oportunidades que a gente tem pela frente nos próximos meses, as ameaças, discutir e fazer isso virar ações para o plano de ação. Tem gente que gosta de fazer, eu não faço, eu vou direto na ação. Eu pego 6 módulos do plano do planejamento estratégico que eu, inclusive, né, faço para mim mesmo e dou lá no curso, e é o que eu pratico com os meus clientes do processo de mentoria consultiva, que são exatamente esses 6, só para a gente recapitular aqui, ó. Primeiro, mapa estratégico. Reviso o que é a minha empresa e para onde ela vai. Segundo, qual o portfólio de produtos e serviços que eu quero trabalhar nos próximos 6 meses e o que desse portfólio eu quero trabalhar em cada mês de mix e de produto, para eu dividir as campanhas da semana, fazer marketing, vendas e pós-vendas. Depois, eu olho para a jornada do cliente e vejo o que marketing, vendas, operação e pós-venda precisa fazer para entregar esse portfólio de produtos aqui no tempo, da forma como eu quero, atingindo, né, na estratégia financeira, que é o 4º ponto aqui do planejamento estratégico. Porque eu tenho que transformar em número. Se eu quero atingir um número X financeiro, a minha jornada do cliente precisa trabalhar de uma certa forma, com uma certa velocidade, com certo investimento e uma série de coisas que eu vou detalhar tanto no elemento 5, que é o planejamento, ou seja, eu preciso colocar num cronograma os quandos vão acontecer cada coisa, quando eu quero fazer algo de marketing, quando eu quero fazer algo de venda, quando eu quero fazer algo de pós-venda, dividir isso mensalmente e semanalmente e, por fim, o plano de ação. Por quê? Porque o seu cronograma, como eu falei lá no início, o seu cronograma, os seus indicadores, metas, tanto da empresa, quanto dos processos, de cada um dos seus processos, marketing, vendas, pós-vendas, RH, financeiro, operação e assim por diante. O seu plano de ação e a forma como você faz as suas reuniões aí, isso aqui vai ser a forma como você vai utilizar para você fazer a sua gestão. Se toda semana e todo mês você pegar nas suas reuniões com o seu time, né, aqui mensal e semanal, e fizer o controle do seu cronograma, o controle do seu plano de ação, sabendo o que as pessoas tinham que fazer, qual cronograma? Esse aqui, que saiu lá do seu planejamento anual, daquilo que você previu fazer ao longo dos próximos meses e semanas. Que plano de ação? Esse 6º aqui, que descreveu o que saiu do que cada um das pessoas vai precisar fazer em cada mês para eu fazer a coisa acontecer. E quais as reuniões? As reuniões de fechamento mensal e as reuniões de gestão semanal para que isso aconteça. Como eu vejo o resultado? Através dos meus indicadores. Se eu consigo avaliar isso toda semana, todo mês, eu tenho uma excelente gestão e tenho traduzido para a prática aquilo que eu vou alcançar no meu planejamento estratégico. É dessa forma que eu faço planejamento estratégico, linko com a gestão da minha empresa, na verdade 2 empresas que eu tenho, eu faço do mesmo jeito as 2, e é o que eu estou trazendo de conteúdo aqui, inclusive gratuito para você. Poderia inclusive cobrar por isso, porque é quase que um mini curso que eu estou dando aqui para você. De novo, é dessa forma que a gente precisa trabalhar, é nesse formato que eu acredito que as coisas funcionem. E aí, deixa eu só voltar para a gente finalizar aqui. Se você quer tanto aprender a fazer um planejamento estratégico, quanto a transformar aquilo que você está fazendo nesse planejamento estratégico em algo voltado para a gestão, tem o curso de planejamento estratégico, tem o curso de gestão empresarial, em breve vai ter o curso de rotina de alta performance também, que é o 3º, né, do meu ciclo da excelência, que envolve esses 3 temas: planejamento estratégico, gestão por processos e rotina de alta performance, para que você, juntando os 3, consiga o resultado que você deseja. Espero que você tenha gostado
desse videocast de hoje, dessa aula. Espero que você utilize isso para fazer a revisão do seu planejamento estratégico. Se você precisa de apoio, quer o meu apoio pessoal através do meu processo de mentoria, entre em contato, vai ser um prazer, a gente marca uma reunião de diagnóstico e eu vou te ajudar não só a implementar isso, se você não tiver, como a revisar o que você já tiver em mãos aí para você ter o resultado que você deseja. Um grande abraço, não se esqueça de dar o seu joinha aí, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.